Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha só, a gente vai começar essa edição com uma reportagem muito especial, um material que a gente preparou com muito carinho para você. Isso porque nas últimas 2 semanas, o missionário R.R. Soares realizou uma grande campanha de evangelização pela Europa. E além de compartilhar a palavra de Deus, muitos milagres e curas marcaram esse evento. Vamos conferir então um resumo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho e curai os enfermos. E foi assim, em obediência à palavra do Senhor, que o missionário R.R. Soares visitou 9 países em 14 dias pela Europa, anunciando o amor de Cristo entre as nações e levando a mensagem de fé e esperança a milhares de pessoas durante 2 semanas. A viagem começou pela Espanha, depois seguiu por Hungria, Romênia, Áustria, França, Bélgica, Portugal, Itália e Inglaterra. Homens e mulheres foram fortemente impactados pelo poder de Deus na vida do missionário e curas milagrosas aconteceram em muitos momentos. Faz o exercício. Ele tá falando, ele tava Acabou. Vamos andando aqui. Ai, Olha só! É Jesus! Jesus! Libertou ele completamente. Liberado completo. Está te libertando também. A campanha internacional Acende uma Luz certamente transformou a vida de muitas famílias durante essas 2 semanas. Capacitou inúmeras pessoas a andarem como Jesus e mostrou mais uma vez aquilo que é uma marca na vida do missionário R.R. Soares, a paixão pelas almas. Ante lá agora, bem rápido, bem rápido. Repete. Uau, alerta. Ai, saudam, perdão do Jesus. Vim de carta do amor. Acum sunt bine, nu mai mă doare nimic. Mai eu doar inimigo, não tem mais nenhuma dor. Nimic nu mai mă doare. Amém. Que belas imagens, né? Independente do idioma, o Deus é o mesmo. Então, para falar mais sobre essa campanha Acende uma Luz, nós vamos conversar agora com 2 pastores que vivem lá na Europa e participaram diretamente das reuniões. E olha só, nosso primeiro convidado é o reverendo Machado, que é líder da Igreja da Graça em Portugal. Boa tarde, reverendo, seja muito bem-vindo. Grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos os amigos que nos acompanham. Que Deus abençoe a vossa vida. Estou aqui em Portugal e muito feliz em participar do programa e também ter participado aí das campanhas com o missionário Soares nessas 14 cidades onde nós vimos o poder de Deus, Kleber, se manifestando e a palavra de Deus sendo confirmada na vida das pessoas. Muito legal mesmo, reverendo. A gente vai falar mais sobre isso. Mas antes vamos apresentar, né, o nosso segundo convidado, que é o pastor Hilton Santos, que é da Igreja Internacional da Graça de Deus, lá da Romênia. Também é uma grande alegria recebê-lo aqui, pastor. Seja muito bem-vindo. Olá, Kleber. Olá, reverendo Machado e aos amigos da HIT. Para mim é um prazer. Eu quero já começar dando uma saudação em romeno. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Deus vos abençoe, porque bênção foi o que não faltou nesses 14 dias de campanha com o missionário pela Europa. Amém, pastor. E olha só, então primeiro eu vou pedir para cada um dos pastores, né, contar um pouco da história, né? Há quanto tempo vocês estão aí nesses respectivos países e como está principalmente o trabalho feito pela Igreja Internacional da Graça de Deus em cada país. Primeiro, por favor, reverendo Machado. Muito bem, Kleber. Nós estamos aqui, eu e a minha família estamos aqui em Portugal. Esse ano completam 22 anos. Mas o interessante dessa campanha do missionário que foi exatamente a comemoração dos 25 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus em Portugal e, enfim, na Europa, porque a primeira igreja que começou foi aqui em Lisboa, e aqui de Lisboa, então, ela foi ramificando, e hoje nós estamos aí na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na Romênia, e já passou da Romênia, já está na Moldávia, enfim, ela está hoje alargando as fronteiras, e tudo começou quando, no ano de 2000,
a igreja começou com um pequeno trabalho aqui em Lisboa. E eu cheguei, a igreja já estava no seu 3º ano, e dali para frente Deus começou a nos abençoar bastante. E essa reunião, uma das reuniões, que foi a 10ª reunião realizada pelo missionário nestas campanhas, foi exatamente em Lisboa, em comemoração pelos 25 anos da Igreja Internacional da Graça na Europa. E para a glória de Deus, Kleber, estamos avançando, estamos crescendo, Deus tem feito maravilhas. E como foi o tema da reunião, né? Acenda uma luz, o melhor de Deus ainda está por vir, uma grande luz está vindo sobre a Europa. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Que belo trabalho, reverendo, e como o senhor mesmo disse, tem dado muitos frutos. E agora, então, vamos ouvir, né, o pastor Hilton, né, também falar um pouquinho da história dele e do trabalho que a igreja dele tem feito na Romênia. Por favor, pastor Hilton. Bem, como bem disse o reverendo, nós, como a Igreja da Graça, avança na Europa. O primeiro trabalho foi Portugal, e diga-se de passagem, Portugal avança a passos largos, e glória a Deus por isso. Podemos observar isso nas campanhas realizadas no Porto e Lisboa. E nós tivemos nesses 14 dias, Kleber e amigos da HIT, foram 14 dias, 14 cidades e 9 países. Se você me perguntar como isso é possível, eu vou dizer que é só por obra de um milagre. Até um amigo brincou comigo e ele me ligou e falou: rapaz, eu tô indo aqui agora tomar uma vitamina porque eu assistindo vocês eu cansei. Aí eu brinquei com esse amigo dizendo: eu tô indo tomar 2 litros de soro, porque depois de uma campanha tão corrida e extensa como foi essa. Só que o melhor, é óbvio que foi uma brincadeira, porque o Espírito de Deus renova as nossas forças. Mas o que eu achei mais impactante nessas campanhas é a sede do povo em receber a palavra. Reverendo já está há 22 anos na Europa, eu estou vou completar 4 anos aqui na Romênia, e já temos alargado outras, já começamos um trabalho na Sérvia, no idioma sérvio. Nós já estamos com uma igreja aberta na Moldávia, que é um país que faz divisa com a Romênia. Lá eles falam romeno e russo. E o que nós pudemos observar, e o reverendo está com a gente aqui, vocês de casa podem também observar através dos vídeos das campanhas que foram realizadas, é que dizem que a Europa está perdendo a fé. E o que a gente viu nessas campanhas com o missionário é completamente diferente. O que a Europa está perdendo é a fé na religião. E quando o evangelho verdadeiro chega, entra, e as pessoas começam a ver os milagres, porque o evangelho é o poder de Deus. Evangelho sem milagre é discurso religioso. E o que nós vimos, e eu não sei se o reverendo vai lembrar, de uma senhora que chegou, se eu não me engano, essa senhora foi na França, sentou no primeiro banco da frente, ao lado esquerdo do palco, do altar onde pregávamos o evangelho, e no momento em que o missionário terminou a reunião, ele colocou a mão sobre essa mulher, e aí ele passou a oração para mim, e o reverendo, se dirigiu à próxima campanha, porque a gente estava intercalando e fazendo essa dinâmica e essa logística juntos. Interessante que quando o missionário colocou a mão na cabeça, foi exato nessas imagens que as pessoas veem, não se vê a mulher, mas verão no Show da Fé, obviamente, eu vi que o missionário colocou a mão sobre ela e orou por ela. No momento em que o missionário colocou a mão e passou a oração, eu disse: senhora, o homem de Deus colocou a mão, a senhora está abençoada, a senhora crê? Ela disse: creio. Eu disse: então, levanta e anda. Ela arrancou os aparelhos de respiração, ela estava com oxigênio do lado, e levantou da cadeira e começou a andar e correu para um lado e para o outro. Ela era membro de uma igreja cujo pastor estava na reunião, e eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e perguntei: essa senhora, isso é verdade? Ele disse: eu sou o pastor dela. E há anos ela respira com o uso do aparelho, e ela não podia por 1 minuto sequer ficar sem o aparelho. E o próprio pastor dela, e ela confirmando ali, disse: olha, isso foi um milagre. Ou seja, quando o evangelho verdadeiro é pregado, os milagres acontecem, e não tem como europeu, africano, brasileiro, indiano, qualquer etnia não se render a esse poderoso evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Hilton, que história maravilhosa, e são testemunhos como esse, né, que você acabou de relatar, que edificam a fé,
fortalecem a fé das pessoas que estão nos assistindo. Então, vou aproveitar essa história que você contou e vou pedir para o reverendo Machado também. Reverendo, você lembra de algum momento especial, marcante, algum testemunho ao longo dessa campanha para dividir aí com o nosso público? Foram muitos testemunhos, Kleber, muitos testemunhos. Aqui em Lisboa, por exemplo, falando aqui dos 25 anos, nós tivemos o caso de uma senhora que ela não escutava sem os aparelhos, ela usava 2 aparelhos. E o missionário falou uma coisa interessante na hora que ele pregava, ele sempre comentou isso nas pregações, que às vezes o milagre para você receber, a sua fé está no nível 5, mas você está com uma necessidade no nível 10. Então você tem que ouvir a palavra para a sua fé crescer, porque você não vai receber um milagre do nível 10 se a sua fé está no nível 5. Então a palavra vai fazer a sua fé crescer. Então ele sempre dava a palavra e começava a orar. E depois ele passava para nós, os pastores, darem seguimento. No caso, o reverendo Machado, o pastor Hilton, o pastor Elvis e os pastores das respectivas igrejas. E no caso aqui em Lisboa, ele passou a oração para mim, já tinha acontecido alguns milagres e agora era a hora de eu continuar orando por milagres. E aquela senhora já estava à frente, ela já tinha recebido a primeira oração, mas a fé dela cresceu. E quando eu falei, então agora veja aí se sumiu um caroço, veja aí se aconteceu, e foi então que ela tirou os 2 aparelhos do ouvido e ela disse, eu não ouvia sem eles. E aí nós fizemos o teste, eu fiquei bem longe, fiz o teste com ela e disse, qual o nome da sua cidade? Mas falei muito baixo, né? De forma que era difícil até para uma pessoa normal ouvir. Eu disse, de qual cidade a senhora é? E ela disse, de Beja, que é uma cidade do Alentejo. Ela viajou cerca de 2 horas para vir à reunião e ela saiu daqui completamente curada, sem o uso dos aparelhos para poder ouvir. Então, esse foi um dos milagres, dentre muitos outros milagres que aconteceram. E essa palavra que o missionário deu mexeu conosco, que se a sua fé está no nível 5, a sua necessidade está no nível 10, você tem que aumentar a sua fé. E como a sua fé aumenta? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, quando se ouve a palavra, a fé cresce e o milagre, com certeza, é real. E que privilégio, né, reverendo, participar, ver de perto, né, um momento, um milagre como esse. Com certeza são homens privilegiados vocês de participar também dessa campanha. E, pastor Hilton, uma das coisas que você falou, e eu fiquei bem atento, e eu achei muito interessante, é o momento que a Europa vive, aí você descreveu bem. E na sua avaliação, qual é a semente que essa campanha deixa aí para a Europa, especialmente por esses lugares por onde o missionário passou? Olha, eu creio que a minha opinião é a opinião de todos os que participaram dessa campanha, porque o que fica no coração, essa é a frase que ficou no meu coração. O tempo dos milagres não acabou. Onde o evangelho chega, Kleber e os amigos da RIT de casa e todos que estão acompanhando, ele muda qualquer situação. Porque um milagre, embora aconteça em uma vida, ela afeta dezenas de outras vidas. Porque o círculo de influência de uma só pessoa, dizem os entendidos do assunto, que é em média de 6 a 10 pessoas, o ciclo de influência. Levando em consideração isso, uma pessoa impactada, no mínimo 10 pessoas em volta dessa uma pessoa curada será impactada. É o filho que viu a mãe, por exemplo, o caso de Portugal, eu vi quando o missionário chamou à frente as pessoas e começou a orar e passou ao reverendo, e a senhora, eu vi o vídeo depois, as imagens da mulher mostrando que de fato não precisava mais usar os aparelhos. Eu faço uma pergunta a você, Kleber, e aos amigos que estão em casa. Essa mulher é mãe, é irmã, é filha, ela tem o seu trabalho, tem as pessoas com quem ela convive todos os dias. É impossível uma pessoa que a viu, que a conhece, sabe do problema que tinha antes, quando a vê sem os aparelhos auditivos, é impossível. O que aconteceu? Você fez uma cirurgia? Não. O médico dos médicos que operou. Como uma pessoa que é viciada em droga, cocaína, pessoa falida, quando o evangelho entra,
Essa uma pessoa, ela pode impactar no mínimo outras 10 em volta dela. Então, qual é, e eu vejo isso, por que é que, essa é a pergunta, por que é que o missionário, tendo em vista que ele já jogou 50, já, como ele mesmo diz, ele já chutou 50 anos pro lado e começou a recontagem, já está nos 27, por que que um homem com todas as possibilidades de ficar mais tranquilo, tem essa sede de, no auge dos seus 77 anos, como um garoto, como ele mesmo diz, pregar 14 dias, 9 países, 14 cidades, é a urgência que se tem de levar o evangelho, porque o evangelho, ele muda uma vida, uma cidade, um estado, um país, uma nação, um continente. Então, a mensagem é: o tempo dos milagres ainda não terminou, e glória a Deus que nós temos podido presenciar. Eu digo, eu e o reverendo, nós somos privilegiados porque estivemos ao longo desses 14 dias em todas as reuniões, juntos ao lado dele, e somos mais, em idade, mais novos que o missionário, mas confesso que acompanhá-lo foi difícil, viu? Não foi fácil, não. Tá certo. Bom, então eu quero agradecer muito a participação desses dois homens de Deus aí que participaram, que tiveram essa grande gentileza de conceder essa entrevista. E olha, infelizmente o tempo é curto, porque se dependesse da minha vontade, eu passaria aqui horas conversando com os dois. Então, quero agradecer primeiro, né, o reverendo Machado aí, líder da Igreja de Portugal, e também o pastor Hilton Santos, que é responsável pela Igreja da Romênia. Muito obrigado por essas palavras e por essas experiências que vocês compartilharam comigo e com meus telespectadores. Nós é que agradecemos, Kleber, e estamos sempre à disposição, servindo o reino de Deus e juntos como uma família com o mesmo propósito. Tá certo. Obrigado, Kleber. E sem contar que o reverendo foi prejudicado pelo apagão que teve na Europa. O voo dele foi cancelado, teve que fazer um malabarismo para poder chegar a Portugal. Olha só, e superou e nós tudo estamos isso, né? aqui. Graças a Deus, olha só. Mas, né, é a luz nas trevas, né? Quem carrega essa luz nunca fica no escuro, não é? Mais uma vez, muito obrigado. Boa. Deus abençoe a todos. Bom, é isso aí. Vamos mudar de assunto agora para fazer um giro pelo país com os nossos repórteres. E olha só, agora, né, as enchentes, aquelas famosas e tristes enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, completam um ano. E um dos símbolos daquela tragédia que matou pessoas foi o cavalo Caramelo. Ele ficou ilhado em cima de uma casa. E a repórter Kátia Fantin vai mostrar para a gente agora como está o animal hoje. Vamos ver? Há cerca de um ano, a imagem de um cavalo em cima de um telhado sozinho e cercado por água comoveu o país em meio à tragédia da enchente que atingiu a cidade de Canoas, na região metropolitana da Grande Porto Alegre. Hoje em dia, Caramelo, como foi carinhosamente batizado, se tornou símbolo de resistência e de esperança. O resgate do animal, que estava sem comida havia 4 dias, foi transmitido ao vivo pela TV. Atualmente, ele está em um novo lar no Hospital Veterinário da Universidade Luterana do Brasil, em Canoas. Quando ele foi resgatado, ele estava desidratado, ferido e muito abaixo do peso. Hoje, ganhou até o apelido de comilão. No seu novo lar, ele recebeu atendimento veterinário e se tornou o xodó da equipe de profissionais, atraindo até mesmo o interesse de visitantes ao local, além de turistas de várias partes do Brasil e até mesmo de outros países. Entre as regalias da nova rotina, existem grandes planos para o Caramelo, que vão muito além dos cuidados básicos. A universidade quer integrá-lo em atividades acadêmicas, como aulas de observação para os alunos de medicina veterinária e em pesquisas. E olha só, em algumas cidades de Santa Catarina, a maré subiu e a água invadiu as ruas. O motivo é uma maré meteorológica. Quem vai explicar melhor esse fenômeno e essa história é a nossa competente repórter Michele Veiga.
E a frente fria resolveu chegar mesmo aqui em Santa Catarina. Pelo menos pelas manhãs a temperatura está bem gelada, inclusive com temperaturas aí chegando próxima a zero nas áreas de serra. Pelo menos hoje, foram mais uma madrugada assim, aonde na área serrana, em Urubici, cidade de São Joaquim, aconteceu mais uma geada, deixou tudo branquinho por lá. E quando a frente fria chega, ela também mexe com as marés e acontece a chamada maré meteorológica, que é um fenômeno que mexe aí com os níveis dos mares aqui do estado, ou por onde ela passa. É o que está acontecendo na cidade de Itajaí. Com esse fenômeno se instalando por lá, a maré está tão mexida, está tão alta, que a água acabou invadindo as ruas das áreas centrais da cidade e também ali no limite com a cidade de Navegantes. A Defesa Civil do município de Itajaí está fazendo todo um monitoramento nas próximas 24 horas para ver essas condições da maré. Também a Defesa Civil do estado recomenda que não haja navegação, pelo menos até a próxima quinta-feira, quando eles estão monitorando a chegada dessa frente fria, sem chuva, sem ciclone, sem nada disso, mas ela mexe muito com a estrutura das marés e principalmente do tempo. Semana passada a gente estava com 30, 35 graus de temperatura aqui no estado, agora a gente já está amanhecendo com 9, 10 nas regiões de Planalto e próximo a zero na região de Serra, como eu já disse. Então tudo isso mexe também com as marés. E a cidade de Itajaí está sofrendo um pouco também, porque é cidade litorânea, tem a sua questão do porto lá instalado e está bem pertinho do mar. Então o mar resolveu invadir a cidade, está causando alguns danos, mas a Defesa Civil está monitorando, por enquanto nada de vulto, mas é uma situação que chama bastante atenção aqui em Santa Catarina e também em outras localidades por onde esse fenômeno passa quando a frente fria chega. Cidades de litoral, né, que chegaram acima do que a natureza deu, acontecem essas situações. E um alerta agora, um estudo aponta que 40% dos idosos na faixa dos 80 anos sofrem quedas todos os anos. E a principal causa é a falta de exercícios físicos. Quem vai contar os detalhes agora é o Alexandre Cardoso. Conforme a idade avança, acontecem diversas mudanças físicas e psicológicas que podem aumentar o risco de acidentes domésticos. Segundo dados do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, cerca de 40% dos idosos na faixa dos 80 anos sofrem quedas todos os anos. E para os que moram em instituições de longa permanência e casas de repouso, é ainda maior, chega a 50%. Ainda que esses episódios sejam comuns ao longo do envelhecimento, eles podem trazer consequências para a saúde dos idosos. De acordo com especialistas, a atividade física é terapêutica e essencial. Dados apontam que, depois dos 30 anos, a massa muscular cai de 3 a 8% a cada década de vida. Essa perda de músculo é uma das causas principais da perda de funcionalidade de idosos e aumenta o risco de quedas e vulnerabilidade a qualquer tipo de dano. A falta de exercícios físicos podem afetar até mesmo na recuperação depois de fraturas, como a de quadril e de fêmur, que são as mais comuns. Para esses casos, apenas metade dos idosos fraturados conseguem voltar para as suas atividades anteriores sem a necessidade de andadores ou de cadeiras de rodas depois da cirurgia. Por esse motivo, para prevenir lesões e quedas, especialistas apontam que o exercício físico, com pelo menos 150 minutos de atividade moderada a intensa por semana, de acordo com as condições individuais do idoso, é um dos pilares dessa mudança de estilo de vida que promove atividades mais saudáveis para um envelhecimento ativo e com mais qualidade de vida. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações, como sempre, é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Por favor, entre em nosso estúdio. Opa. Seja bem-vindo, Caio. Valeu. E olha só, Caio, vamos falar, né, do assunto do dia hoje, pelo menos até agora, que é a apresentação do Dorival Júnior pelo Corinthians. Conta pra gente os detalhes, principalmente
para os corintianos que estão curiosos, Caio. É isso aí, Kleber. Boa tarde mais uma vez a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, Dorival falou com a imprensa pela primeira vez, mas quem vai contar pra gente todo o detalhe é o Vini Nasa. Ele esteve lá no Parque São Jorge, participou da coletiva de imprensa e traz tudo o que rolou. Fim da coletiva de imprensa do técnico Dorival Júnior. Ele falou um pouco sobre a questão tática do time, falou que talvez o time não precise mudar tanto, mas sim pensar um pouco em questão a parte psicológica, que após essa vitória do Campeonato Paulista, acabou mexendo um pouco com o psicológico dos jogadores. Por outro lado, ele fugiu um pouco de questões polêmicas, não quis falar sobre a questão da dívida que aumentou da equipe do Corinthians, onde foram mais de 800 milhões a mais gastos em 2024, também falou um pouco que não quer buscar novas peças por enquanto, e sim utilizar as peças que estão dentro da equipe. Como assim? Utilizar os jogadores tanto de base, os jogadores que já foram contratados pela gestão durante esses últimos 2 anos e poder realmente usufruir deles. Outro ponto falado por ele foi realmente a desculpa, pedido de desculpa para as outras equipes por não ter aceitado convites a negociações. E falou que o convite corintiano para comandar esta equipe bateu um pouco mais forte no coração para que ele realmente conseguisse zerar as quatro grandes equipes de São Paulo e também mostrar que até o fim da sua carreira ele precisava comandar uma equipe do tamanho do Corinthians. Outro detalhe falado, também perguntado por muitos, foi sobre a questão de ter treinado já 13 dos 20 times que são os competidores deste Campeonato Brasileiro 2025. Hoje, logo mais às 4 horas da tarde, para vocês já acabou passando, mas o Corinthians vai abrir também um treino para a imprensa conseguir realmente ver como que está a equipe nas vésperas deste jogo da Copa do Brasil. Amanhã, no caso na quarta-feira, o Corinthians jogará contra o Novo Horizontino fora de casa, lá em Novo Horizonte, para disputar, para saber como que será o jogo de volta, que acontecerá logo mais na Neoquímica Arena. Bom, e se teve a primeira coletiva do Dorival, vamos então ouvir o motivo do técnico ter escolhido treinar o timão. Eu acho que é o projeto que vem sendo desenvolvido, acima de tudo. Eu sempre tive muita confiança no trabalho. Eu nunca cheguei num clube, qualquer que seja, e tenha feito pedidos antecipados à diretoria. Ao contrário, em todos eles. Aliás, muito mais nós provocamos vendas do que propriamente aquisições. E assim foram em todas as equipes que eu trabalhei. No Corinthians não vai ser diferente. Eu não chego aqui preocupado com possíveis e novas contratações. Eu chego aqui tentando trabalhar com aqueles que aqui estão. Se dispostos a buscarem um caminho, uma oportunidade, eles terão. Vai depender de cada um deles. Então, o que eu quero é que o atleta entenda que não existe ninguém que não seja útil ou que não venha a ser aproveitado, desde que tenha vontade, demonstre, busque em treinamentos no dia a dia e esteja pedindo uma oportunidade na equipe. Eu acho que esse é o principal papel de um profissional. E eu espero, novamente, aqui dentro dessa grande equipe, poder fazer esse tipo de trabalho que eu realizei na maioria das equipes que passei. Bom, eu fico por aqui. Às 18h30 eu volto para trazer a rodada da Copa do Brasil, terceira fase que se inicia hoje, Kleber. Tá certo, obrigado, Caio. Quero agradecer também e parabenizar o Vini Nasa pela cobertura e o belo trabalho lá no Corinthians. Às 18h30 tem mais esporte. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não é de São Paulo, não nos acompanha pela RIT TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.